Queridos, graça e paz. Esta é a segunda aula dessa semana e nesse mesma gravação eu farei a terceira aula também, ok? Eu farei a aula 9 e a aula 10, porque a aula 10 é o segundo concílio de Nicéia, é uma aula muito curta e muito relacionada a essa aula 9. Então assim já fica numa gravação só e eu libero a quarta de vocês. Vocês já assistem pela programação terça, deveria assistir terça. Eu sei que vocês têm até o fim da semana para fazer as atividades, mas enfim. Então não estranhem que nesta aula já estará incluída a aula 10 também, tá bom? Como eu falei, nós vamos falar do Império Bizantino, né? Olha aí os anos em que ele subsistiu, 395 a 1453. Nós falamos isso um pouquinho. Vocês têm um texto sobre a história do Império Bizantino, uma história rápida, eu tirei da internet, achei o texto bom, eu dei a fonte para vocês, né? Isso é importante para vocês lerem, porque, como eu falei na aula passada, a questão histórica ela é muito extensa e não dá para nós ficarmos não perdendo tempo no sentido literal da palavra, mas o nosso tempo não permite que aprofundemos as questões históricas. Esse slide eu dei um título chamado Igreja e Estado. A igreja, vamos pôr a grosso modo, pelo menos na Igreja Católica, ela é representada pelo Papa. E o Estado é representada pelo imperador. Um grande imperador, né, foi César. Então, existe uma palavra que se criou para dizer que há uma profunda integração entre igreja e Estado. A integração é tão grande que não há separação, como hoje nós temos uma separação nítida entre o Estado e a igreja, né? O Estado é laico, a gente sempre aprende isso, né? Esta palavra é cesaropapismo. Nós já vamos ver aqui, olha, tá vendo? Olha, cesaropapismo. Então lembre de Papa e lembrem de César. É a união dos dois. Tá? O imperador é visto como regente de Cristo na terra, tá bom? Aqui vocês já falei isso, o Império Bizantino existiu entre os anos 330 até 1453, né? O cristianismo exerceu um papel central no Império, representado pela união entre Igreja e Estado. Essa união passou para a história como Césaropapismo, tá? Porque o imperador era visto como um protetor da fé, ele convocava concílios, promulgava leis contra os heréticos, ele era coroado na principal igreja de Constantinopla, que nós vamos ver já slide sobre ela, a Hagia ou Hagia Sofia. Hagia quer dizer santa, Santa Sofia, Santa Sabedoria, tá bom? Agora eu gostaria primeiro, antes de prosseguir no próximo slide, só ler uma questão sobre ainda o Concílio de Calcedônia e a importância dele, em que sentido? Olha, ele dividiu a cristandade em três correntes. A central, a principal, era a própria que aceitava a Calcedônia, tudo bem? E ela se tornou a maioria em Bizâncio. Então você tem a central, a principal, que a gente chama de Igreja Calcedoniana. Lembra que eu falei? E tem as não calcedonianas, que são duas. Por um lado, os monofisistas, que a gente já comentou. Mono é um, physis é natureza, né? Então é aquela que aceita somente uma natureza em Cristo, tudo bem? Então, além da Calcedônia, você tem as monofisistas e a chamada Igreja Nestoriana, tá? Que ela rejeitou Calcedônia e rejeitou também o concílio de Éfeso também, tá? Porque esses dois concílios condenaram Nestório, né? Tudo bem? Então vocês veem que já começa a haver dentro da igreja uma divisão e uma série de outras correntes, digamos assim. Ok? Vamos prosseguir. Olha aqui, queridos, eu estou mostrando
que era o Império Bizantino. Aqui em vermelho, tá? Vocês têm o Império Bizantino em 565, que é a época do Justiniano. E aqui em laranja são os territórios que ele conquistou, mas não se esqueçam, olha, inclusive pegando aqui a Península Ibérica, né? Olha aqui a Espanha, isso é Espanha, tá, gente? Espanha e Portugal aqui, ok? Então, olha, pedacinho aqui da Espanha, ao sul, né? Então, o que que acontece? Ele reconquistou esses territórios, mas perdeu logo em seguida, em menos de um século, já tinha de novo se fragmentado politicamente essa região que é o Império Romano do Ocidente. Não se esqueçam que você teve as invasões bárbaras, Roma caiu em 410, lembram disso? Em 410, né? E depois você teve a queda do Império Romano, que a gente não estudou em profundidade, mas joguem lá no Google, né? Queda do Império Romano, que vocês vão ver o porquê, tá bom? Olha aqui, vocês têm aqui Israel, Jerusalém, enfim, é aquele mesmo mapa que eu mostro para vocês, o mar Mediterrâneo. Olha a Grécia, que parece uma mãozinha aberta, a bota chutando a bola é a Itália, e aqui é o nosso Império Bizantino. Olha Constantinopla, que antigamente era Bizâncio, tá? Aqui do lado da Nicomédia você tem Nicéia, tá? Você tem a Calcedônia, tá bom? Então vocês estão vendo que é muito importante assim, a parte histórica para vocês entenderem todo o processo da igreja, tá? A questão dos imperadores, queridos, tá? O imperador, ele representa a igreja, é como se fosse o estado, o céu na terra, tá? Esse é inclusive o título que o Jonathan Hill dá para uma pequena parte do capítulo 5 do livro dele, que chama-se Império Bizantino, né? O livro História do Cristianismo. E aqui vocês têm como eu posso dizer, uma descrição muito interessante da importância e quase divinização desse imperador. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Talvez o elemento mais óbvio desse papel tenha sido a quase perfeita união entre a Igreja e o Estado, sobretudo na pessoa do imperador. A tendência ao césaropapismo, iniciada por Constantino e seus filhos, foi levada mais adiante do que se esperava. O imperador era visto como regente de Cristo na terra. No Salão Dourado, a sala do trono imperial, um magnífico ícone de Cristo elevava-se majestosamente sobre o próprio trono. Nós vamos falar de ícone já já, viu, gente? Vocês já vão saber o que é. Próximo a ele havia um ícone da Virgem Maria, a protetora de Constantinopla. Tá? Então vejam a importância da figura do imperador, tá? Ele é o representante de Cristo na Terra, tá? Aqui, gente, vocês podem perceber que é uma imagem muito bonita representando o imperador, acho que Teodósio, se não me engano, e que vocês percebem que é um mosaico, né? Muito lindo. A arte bizantina é maravilhosa, viu, gente? Ela é muito importante para vocês entenderem a arte como um todo, a arte cristã, inclusive, tá? Queridos, lá no texto que eu deixei sobre o Império Bizantino tem aí uma história de alguns imperadores, alguns nomes, mas a gente tem que se concentrar e tem que... Vamos pegar o Justiniano, tá? Porque ele foi o principal imperador bizantino, tá? Veja que ele reinou de 527 a 565, tá? Ele expandiu o império aos seus limites máximos na região mediterrânea. Lembra que eu mostrei para vocês o mapa, as conquistas territoriais dele, tá? Chegando inclusive, olha, a reconquistar a cidade de Roma e a Península Itálica dos povos germânicos. Só que não se esqueçam que logo depois, em menos de algumas décadas, esses territórios foram perdidos de novo, tá certo?
Foi durante o governo de Justiniano que foram compiladas as leis romanas criando corpus iuris civilis. Corpus é corpo e iuris é direito, civilis é civil. Então isso é muito interessante porque ele compilou todas as leis romanas, tá? Chegou a fazer um estudo profundo e juntar tudo o que ele achou de leis romanas e adaptar para o Império Bizantino. E isso ficou tão assim bem feito, tão importante, que vários nacionalidades se utilizaram desse corpo iuris civilis, tá? Ele foi utilizado em vários países, inclusive atualmente, tá? É muito interessante. Olha aqui, a Basílica Hagia Sophia. Vocês vão achar na internet também Santa Sofia, porque Hagia quer dizer santa, tá? Depois ela virou uma mesquita, tudo bem? Mas na época que nós estamos estudando, ela era a basílica maior, mais linda, mais esplendorosa que tinha no Império Romano. E ela era o centro político também, tá? Olha por dentro, gente, olha a suntuosidade. Claro que aqui vocês vão ver escrito em árabe, porque essa é uma foto atual dela, mas aí eu falei que ela foi convertida em mesquita, porque Constantinopla em 1453 caiu nas mãos dos turcos, tá? Então vocês e os turcos tornaram-se muçulmanos, né? Então vocês não confundam turcos com árabes, tá, gente? Ambos são muçulmanos, a maior parte pelo menos, porque você tem árabes cristãos na Síria, você tem, enfim, mas são povos e etnias diferentes, ok? Então olha que suntuosidade, olha para você ter ideia do tamanho de uma pessoa e olha as paredes dela, é uma coisa extraordinária, tá? E a Teodora, aqui uma representação da Teodora, que foi muito importante, não vamos ter tempo de falar, foi a esposa de Justiniano. Dentro da medida do possível, queridos, procurem pesquisar alguma coisa, tá? Sobre a Teodora, que ela foi bastante ativa, ela influenciou muito a política, tá? Ok. Eu falei já do monotelismo, né? Nós vamos falar mais um pouco agora, que foi a ideia de um patriarca de Constantinopla, de nome Sérgio, tá? No começo do século VII. O século VII, queridos, é 600 né? Ok. O que ele quis? Ele quis tentar fazer assim. Olha, eu quero ficar de bem com as determinações de Calcedônia, mas também não quero perder o apoio dos monofisistas, aqueles que falavam só de uma natureza, tá? Então, o que ele fez? Ele bolou uma ideia e uma filosofia, uma heresia que se tentava conciliar os dois, dizendo assim: não, Calcedônia tem razão. Cristo tem duas naturezas, mas os monofisistas também têm, porque ele tem duas naturezas, mas uma só vontade, tá? Por quê? Porque para ele a identificação perfeita da vontade humana com a vontade divina, tá? Ela deveria ocorrer para não ser... Espera um pouquinho, deixa eu reelaborar melhor aqui. Ah, sim. Eu tive que parar um pouco, bateu gente aqui, mas vamos lá. A questão é uma vontade. Então, não existem duas vontades, a vontade do lado humano e a vontade do lado divino. Vocês sabem que a Bíblia deixa bem claro, tem um momento que ele age Cristo, né? Ele Cristo age como um
homem. Ele diz: Pai, afasta de mim, né, esse cálice, afasta de mim essa. Mas também ele tem o momento que prevalece a vontade divina, seja feita a tua vontade, né? Então, a questão do monotelismo, ela é complicada, ela não se sustenta e por isso também ela foi condenada pelos concílios e pela ortodoxia cristã, tá? Eu vou ler aqui um pedacinho, tá? Ah, do Jonathan Hill, para vocês poderem ter aqui essa referência. O Sérgio, que criou essa ideia, que queria conciliar os calcedônios e os monofisistas, né, acreditava que o conceito básico dos monofisistas era de que Cristo deveria possuir uma simples vontade ou arbítrio, e por isso sustentavam que Cristo tivesse uma única natureza. Mas por que, racionalizava Sérgio, deveria haver um só arbítrio, uma só vontade em cada natureza? Ele, entretanto, afirmava que Cristo tinha duas naturezas, de acordo com os calcedônios, mas aí somente uma vontade em sua pessoa, tá? Essa ideia provou ser de agrado do imperador da época, né? E ele promulgou o famoso decreto Ectesis, na qual impôs a doutrina do monotelismo, que é um só arbítrio, uma só vontade à igreja. Sérgio morreu logo depois e as questões não se firmaram. Essa ideia dele não se firmou, a questão do monotelismo, tá, gente? Aí você tem a questão depois que vem da iconoclastia. Tá? Nós já vamos ver o que é essa palavra, tá? E vamos ver o que é ícone e vamos ver o que é isáuricos. Isáuricos é a dinastia que começou com o imperador Leão III, tá? Em 717. Na história foi confundida a ideia de que ele teria nascido na região da Isáuria, tá? É uma zona acidentada, isolada ao sul da Ásia Menor. Eu já vou mostrar para vocês o mapa, tá? Mas isso não se sustenta. Ele não nasceu na Isáuria, mas ficou conhecido como Leão III o Isáurico, tá? Então, por isso, a dinastia e todos os que o sucederam da sua família, dos seus filhos, foram conhecidos como isáuricos, tá? O Leão III foi um excelente estrategista, derrotou muçulmanos, resgatou toda a Anatólia. Anatólia é o que é a atual Turquia. É outro nome, é o nome geral para a região onde é a atual Turquia. Tá? Anatolê, gente, em grego quer dizer ocidente, tá? E daí vem o nome Anatólia. Agora, o que eu quero destacar desse imperador? Além da questão política, como ele foi um grande defensor do Império Bizantino, não se esqueçam que os muçulmanos, os islãos, Maomé já existiu, né? E já estava crescendo o movimento muçulmano no mundo e já estavam conquistando territórios, o norte da África. Então, você tem aí, além dos bárbaros no Império Romano do Ocidente, vocês têm a questão com os muçulmanos, com o Islã, né? Com o Islão no Império Bizantino, tá? Mas o que eu quero e o que a história da igreja ressalta nele é a questão dele, a sua preocupação com os ícones. Ele considerava os ícones, adorar os ícones, uma idolatria. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que é ícone. Primeiro a Isáuria, olha, tá vendo? Vamos pegar alguns pontos de referência, gente. Aqui, olha, vocês têm o Estreito de Bósforo, tá? Aqui vocês vão ter a Niceia, vocês vão ter a Calcedônia e desse lado vocês vão ter Constantinopla, tá? Então, a Isáuria é essa região aqui e por isso acharam que ele tinha nascido aqui, por isso ficou conhecido como o Isáurico, tá? Os ícones, queridos, os ícones são
quadros mesmo, você te pendura na parede, tá? De representações de seres divinos. Essas figuras, na maioria, eram bem luxuosas, muito lindos, feito com ouro, com aquela imagem que eu mostrei da Teodora, é um ícone, tá? Essa palavra deriva do grego ikon e quer dizer imagem, tá? Olha aqui, gente, olha, dois quadros, dois ícones, isso é o ícone, a imagem toda, o quadro todo é conhecido como ícones, tá? Tem uma parte aqui da minha família, minha tia, quem me conheceu pessoalmente sabe, ela faleceu faz agora 1 ano e pouco, ela era romena, ortodoxa, e ela tinha alguns ícones que ficaram comigo, são peças muito bonitas, são quadros muito belos, feitos com ouro, com alguns, né? O dela era mais simples, a base não era de metal, era de madeira, tá? Mas são essas pinturas, então, numa base de metal ou de madeira, tá? E aí, o que aconteceu? Ele expressou essa preocupação com os ícones, e em 724, influenciado por muçulmanos, né, os bispos começaram a questionar o uso de ícones, argumentando que eram idólatras. Vejam vocês, gente, no contato com a religião muçulmana, que desaprova totalmente qualquer uso de imagens, e também com o judaísmo, né? Não adorará imagens, não adorará, né? Isso fez com que alguns bispos começassem a questionar e achar que esse uso desses ícones, dessas imagens nas igrejas e nas casas das pessoas era uma questão idólatra, e influenciaram o rei Leão III, que decidiu em 725 que os ícones não mais deveriam ser usados e proibiu a veneração deles. Aí, por causa dessa proibição, teve um grupo grande de pessoas que criou um movimento contra o uso dessas imagens e começaram literalmente, gente, a quebrar, a destruir essas imagens. E daí veio a palavra iconoclastia. É imagem, que eu já expliquei para você. E clastia é literalmente aquilo que quebra, que destrói, tá? E esse movimento ficou até o século IX, tá? Quando ocorreu o 7º Concílio Ecumênico, que foi o chamado Segundo Concílio de Nicéia. Aí, esse concílio restaurou a permissão do uso de imagens, alegando que elas não deveriam ser adoradas e sim veneradas, né? Eles usam um termo que não é adorar como divindade, mas é respeitar. Aqui, queridos, eu tenho nesse mesmo Jonathan Hill, onde eu tirei a maior parte das informações, alguns trechos que eu gostaria de ler para vocês, tá? Aqui no início, sobre os isáuricos. Tá? Nesse cenário, né, quando você já tem a controvérsia tanto do monotelismo quanto a questão das invasões muçulmanas e do contato com os muçulmanos, né, surgiu Leão III, o Isáurico, que na verdade crescera na Trácia e nunca passava perto dessas montanhas isáuricas. Tá? Um erro de escrita lhe propiciou esse apelido, que igualmente foi aplicado a toda a dinastia por ele fundada, tá? Leão foi outro notável gênio militar, embora seus triunfos fossem menos dramáticos do que os de Justiniano ou Heráclio. A gente não comentou do Heráclio, mas vocês depois podem ver lá. Assim que se tornou imperador, um enorme contingente muçulmano, com 800.000 homens e 1.800 navios de guerra, chegou a sitiar Constantinopla. A cidade foi socorrida por uma horda de bárbaros da Bulgária e Leão tirou partido da derrota dos muçulmanos para resgatar toda a Anatólia. Então, aquilo que eu falei no começo, por que eu li esse trecho para vocês? É aí que vocês têm esse contato cultural com os muçulmanos, e isto é um dos fatores principais que vai influenciar esse movimento iconoclasta, tá?
Olha que interessante. Aí, vamos voltar um pouquinho, eu vou ler ainda um pouquinho, depois eu volto na anterior. Depois eu volto aqui, porque daí aqui a gente praticamente termina a aula 9, tá? Mas eu ainda quero ler mais algumas coisas para vocês sobre a, a questão da iconoclastia, tá? Aqui, vamos lá. Olha, eu vou ler da parte da metade do texto, então vai ter um até então, mas depois isso não é importante para o entendimento. Até então, ninguém sabia por que Leão III decidiu que os ícones não deveriam ser usadas, o que deixou claro em 725, embora não se tenha conhecimento de um edito que os tenha banido. Nos anos seguintes, avolumaram-se as iniciativas contra o uso das imagens, aparentemente motivadas em partes pelas erupções vulcânicas no mar Egeu, que Leão interpretou como uma impaciência divina. Então teve umas erupções, teve uns terremotos, e ele ficou muito impressionado, achando que isso, gente, fosse uma mensagem divina justamente contra esse uso dos ícones. Cada um enxerga o que quer ver, né, gente? Enfim, vamos continuar a leitura. Em 726, ele ordenou a remoção de uma proeminente imagem de Cristo sobre o portão de bronze em Constantinopla. O soldado incumbido da missão foi atacado e assassinado por uma multidão. Leão puniu os responsáveis, porém ordenou um combate mais acirrado aos ícones em todo o império. Sua política ficou conhecida como iconoclasta, literalmente aquela destruidora de ícones. Aqui fala esmagadora, mas não é esmagar, gente, é destruir, tá? Do grego. É mais. Eu não vou obedecer muito ao autor aqui, não. Naturalmente, a medida provocou protestos liderados pelo teólogo João Damasceno, em segurança para criticar o imperador porque vivia em terras muçulmanas. Ele sustentava, esse João Damasceno, que os ícones poderiam ser usados porque não eram adorados, o que seria de fato uma idolatria, mas sim venerados, e por intermédio deles Deus era adorado. Assim como pelo homem Jesus, Deus era genuinamente visto e corretamente adorado. Então aí, gente, por causa desse João Damasceno, ficou a discussão, vamos usar os ícones, não vamos usar os ícones, e ficou uma coisa bastante complicada, até que no Concílio de Niceia, o segundo, tá, gente? Nós já falamos do primeiro, né? No segundo Concílio de Niceia, que vai ser considerado o último concílio ecumênico, o uso de ícones foi restaurado. E é isso que a gente vai ver nessa próxima aula, que é a aula 10. Então, como eu falei no começo, estou gravando, né? As duas aulas juntas, tá bom? Porque essa aula do Concílio de Nicéia, ela é relativamente curta, tá? Eu vou falar de uma imperadora chamada Irene, tá? E a questão da data do Concílio de Nicéia. Olha, o sétimo concílio ecumênico, reunido em Nicéia no ano de 786 e reaberto em 843, foi convocado pela imperatriz Irene. Então, espera um pouquinho, gente. Vocês vão achar a maior parte das referências históricas que o concílio se deu em 786. Mas, na realidade, ele foi aberto. E logo em seguida, por vários motivos que não vem ao caso, ele teve que ser encerrado. Então, as decisões mesmo se deram quando ele foi reaberto em 843, tá? Agora eu vou dar uma lidinha aqui para vocês sobre a imperatriz Irene e imperadora, está escrito aqui, eu prefiro imperatriz, né? Enfim, as duas formas acredito que sejam corretas, tá? E sobre o Concílio de Nicéia, também continuo seguindo o Jonathan Hill. Vamos lá, querido. Pouco se sabe sobre o passado de Irene, exceto que sua admirável beleza foi o que segurou seu casamento com Leão IV. Vejam que já não é mais o Leão III, nós já passamos aí alguns anos
O Leão III já morreu, já é o sucessor dele, tá? Ela também foi uma defensora dos ícones, um problema, uma vez que o governo, a igreja e o exército eram dominados pelos nomeados de Constantino V, todos iconoclastas. Então, todos que foram nomeados por Constantino antes dela, outro Constantino, não é aquele famoso, não é o primeiro que a gente estudou, não, tá, gente? É que os nomes se repetem. Todos eles eram iconoclastas, ou seja, eles não admitiam os ícones nas cerimônias religiosas, tá? Uma tentativa de golpe militar foi desmontada e Irene fez um expurgo no exército, forçando os líderes a se tornarem monges e ordenando-os mesmo contra a sua própria vontade. Então, o que eles fizeram? Ela fez os soldados se tornarem monges, mesmo que eles não quisessem. Tá? A mulher era brava, gente. A mulher era complicada, né? Mas vamos continuar. Em 784, Irene nomeou seu secretário, um leigo chamado Tarásio, patriarca de Constantinopla, e fez planos para um concílio para abordar a questão dos ícones. O concílio foi aberto em 786, mas foi interrompido por tropas iconoclastas. Irene enviou-as para combater os muçulmanos, sendo o concílio retomado no ano seguinte em Nicéia, onde aqueles expurgados por Irene teriam trabalhado, tá? Então vejam, depois ele ainda foi reaberto em 843, tá? Todos concordaram que os ícones eram aceitáveis, tá? Afinal, a decisão anterior, em 754, num outro concílio, enfim, tinha sido um terrível engano. O concílio concordou com João Damasceno. Os ícones não deveriam ser adorados, mas venerados. Eu acho que até aqui tá bom, tá? Irene foi destronada em 790 pelo exército e seu filho Constantino VI governou sozinho, tá? De forma incompetente durante 2 anos, até também ser afastado. E aí vem a questão da história mesmo, tá? Ok. Então, o que eu quero que vocês saibam daqui? O segundo concílio de Nicéia, tá? Vocês têm que associar a questão da iconoclastia, tá? Ele restitui a veneração, restitui o uso dos ícones, tá? Pela igreja de Bizâncio, tá? Aqui vocês têm, como se diz, mais alguns detalhes sobre esse concílio. Olha lá o Tarásio que eu acabei de ler, né? Patriarca Tarásio de Constantinopla presidiu 8 sessões, tendo o pontífice de Roma enviado como seus representantes um monge do mosteiro grego de São Sabas e Pedro, um arcebispo de Roma, que eram também portadores de cartas, onde o Papa Adriano expunha a posição doutrinal da Igreja Católica no referente ao culto das imagens. A Igreja Católica era a favor também, tá? E aí vocês vão ler aqui em casa, o conteúdo dessas cartas foi lido e aprovado. São detalhes do concílio, tá? Para a questão da iconoclastia, tá? Olha aqui que interessante. Aqui é uma imagem, um trabalho muito bonito, arte, né? Representando um concílio. Não sei se necessariamente o de Nicéia, mas olha que trabalho e que parte artística maravilhosa, é extraordinária a arte bizantina, tá? E nesse ponto de vista, o fato de poder ter feito de novo representações, quadros, eu acho que foi muito bom, porque no caso não se perdeu a beleza que é a arte pela arte, né, gente? Não a arte como fator de idolatria, não pensem nisso, né? Pensem na questão da arte pela arte, tá? É muito delicada essa posição, né? E outra coisa que não está escrita nos slides, mas é interessante, só se permitia a representação bidimensional.
não se permitia esculturas, tá? Tridimensional, o que pega o espaço, tem volume, né? Bidimensional é um desenho no papel, é uma coisa bidimensional. Então essa arte, ela poderia existir, mas só como quadros mesmo, não como esculturas, tá? Enfim, a Irene, aqui ele continua, fora extremamente impopular e os ícones ficaram marcados por essa associação, tá? Quando o general Leão V, que era de origem armênia, assumiu o trono em 813, ele se juntou a esse novo e crescente sentimento iconoclasta que estava voltando, tá? E aí, em 843, tá? A Teodora, que eu falei, uma Teodora venerava os ícones, tá? Ela e diziam que ela mantinha sob sua cama, mesmo quando seu marido saía para campanhas de repressão em outros lugares. Essa é outra Teodora, na realidade, a esposa, né? E ela convocou um novo concílio que defendeu o segundo concílio de Nicéa, tá? Que foi a continuação do concílio de Nicéa, na realidade, em 843, tá? Foi o sétimo e último ecumênico, e aí a questão iconoclasta deixou de existir, tá bom? Essa Teodora, ela era esposa de Teófilo, que morreu em 842, e ela assumiu como regente ao lado do filho, tá? Mas aí vocês vão ver lá na história, gente, porque a história é muito complicada e eu devo confessar, sem nenhum problema, não sou historiadora, que eu tenho um pouco de dificuldade em relação a essa parte histórica pura, tá? E aqui, gente, no próximo slide, é uma cutucada em vocês pelo que virá na próxima semana, que é a nossa última semana, embora infelizmente a gente não acabe, né? Não vamos entrar nem na questão da reforma. Eu volto a dizer que às vezes eu me sinto bastante até frustrada, porque eu queria dar muito mais, mas vejam, eu já fiz aulas longas, 3 aulas por semana praticamente, num curso assim EAD, né? Eu não posso exigir muito, pedir muito. O que eu peço é que vocês complementem essas lacunas, porque nós vamos dar um pulo aí no tempo, né? Porque nós temos aqui esse slide preparando para agora para a queda do próprio Império Bizantino. Mas aí o que continua acontecendo alguma coisa em Roma, gente? Continua acontecendo coisas do lado ocidental que a gente não expôs muito, né? Nós vamos falar do cisma do Oriente, tá? Talvez dê tempo de falar do cisma do Ocidente, quando o papado, vamos falar da instituição do papado, aí já em Roma, né? Já na questão do Império Ocidental, né? E vamos falar das cruzadas, tá? Mas aqui vocês já veem, olha, novas derrotas, os turcos conquistam a Armênia em 1060. Aí vocês vão dizer, mas o que tem a ver isso com o Bizâncio? É que a Armênia nesse ano fazia parte do Império Bizantino. Quando nós estudamos a cruzada, vamos falar da Quarta Cruzada, onde eles saqueiam Constantinopla em 1204. Na verdade, não era o objetivo dessa cruzada, mas como o objetivo não foi atingido, eles se voltaram para Constantinopla e deram como desculpa religiosa o fato dela ter sido se separado, tá? No grande cisma do Oriente, que nós vamos ver ainda, tá? E já pulando aí, olha, para 1453, que é mais ou menos onde nós vamos acabar a nossa semana que vem, você tem o sultão otomano Maomé, ele toma a cidade de Constantinopla e a partir daí você tem o Império Otomano, tá? Então são coisas bastante
complicadas e bastante confusas nesse período. São 3, 4 séculos que vão mudar muito. Você vai ter total perda aí do Império Bizantino. A Igreja Ortodoxa vai ser sediada e vai se manter na Rússia, tá? Então, isso é bastante complexo, gente. Mas vão tentando assim preencher essas lacunas, tanto as minhas lacunas na hora de explicar por falta de tempo, como as lacunas por, por esses saltos que eu estou dando, tá? Nos últimas aulas, para poder cumprir aí um pouquinho do programa, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e vou tentar deixar mais um ou dois textos, eu vou pesquisar e pôr para vocês para complementar essas informações, tá bom? Um grande abraço, obrigada, viu, gente?